Se você se ama, ama a sua liberdade, ama a sua terra e a sua cultura, escute isso. Estamos aqui para trabalhar o alto valor feminino, fortalecer a autoestima e conscientizar mulheres sobre a importância de conhecerem a si mesma, mas, sobretudo, valorizar suas raízes, sua origem, antes de entrar em relacionamentos com pessoas de outras culturas, religiões e países. Esta é a série Antes de Amar o Outro, aprenda a se valorizar para fazer escolhas seguras. Olá, muito bem-vindo a este espaço das virtuosas e prontas, onde o nosso objetivo é dar apoio e conscientização, preparação às mulheres em relacionamento internacional ou intercultural, como você queira chamar, ou estão em busca de um. Meu nome é Letícia Galvão. Sou casada com um Punjabi e conto mais de mim mesma em outras aulas, que super recomendo que você venha assistir se você já não viu. Então já se inscreve no nosso canal para receber todo esse trabalho feito com muito amor para você. E recapitulando as nossas aulas anteriores, vimos a grande importância de reconhecer o nosso valor próprio como mulher, como ser humano que somos. E também vimos com muito carinho que precisamos cuidar das nossas necessidades emocionais com equilíbrio para ter boas e sábias decisões. E por fim, na nossa última aula, vimos a importância de observar além das aparências, com meditações e dicas de como exercitar cada ponto. E dessa vez prosseguimos com a nossa quarta aula, cultura, religião e diferenças que precisam ser entendidas. Este é o título. Veja, quando conhecemos alguém de outro país ou de outra cultura, é muito comum ficarmos encantadas pelas novidades, não é? O idioma, os costumes, a maneira diferente de viver, de se expressar, as histórias, tudo isso desperta curiosidade e pode tornar um relacionamento muito interessante. Mas existe o outro lado como um todo. E uma pergunta importante que poucas pessoas fazem no início: será que eu realmente compreendo esse mundo em que essa pessoa foi formada? Cada cultura transmite valores. Cada cultura ensina costumes, cada família, cada sociedade possui expectativas diferentes sobre casamento, sobre educação dos filhos, religião, papéis familiares, comportamento e convivência, vestimenta. Conhecer essas diferenças não significa decidir se uma cultura é melhor que a outra. Significa compreender a realidade antes de tomar decisões importantes. E é justamente sobre isso que conversaremos nesta aula. Porque compreender não é concordar, acatar tudo. Compreender é conhecer para poder escolher com consciência, valorizando você em primeiro lugar. Vamos explorar como e onde cada pessoa foi formada. Isso é essencial na convivência. Como ela pensa, como ela reage diante de certas situações, de coisas, principalmente. E quais são as diferenças? Como lidar com tudo isso? Como compreender e como pôr em prática um desses pontos. E vamos lá, como a cultura e religião impactam num relacionamento? Considerando e focando bem no tema dessa aula de hoje, percebemos claramente que é necessário compreender e até bom estudar os pontos. Como é a cultura? Como funcionam as coisas no mundo deles? O que dita a religião? Como tudo isso faz a sociedade funcionar para eles? Quando pensamos em um relacionamento, é muito comum concentrarmos a nossa atenção na personalidade da outra pessoa. Perguntamos se ela é gentil, se ela é educada,
se ela é atenciosa, responsável, carinhosa ou sincera. Tudo isso é muito importante. Sem dizer que tudo parece um filme. Gente, quando romantizamos tudo, quando entramos no relacionamento assim, sonhamos com roupas lindas, coloridas, como se fosse o que há de melhor, de mais incrível na face da Terra. No entanto, existe outro aspecto que também influencia profundamente na vida a dois: a cultura. E para muitas pessoas, a religião. Esses elementos fazem parte da formação de cada indivíduo. Eles ajudam a moldar a maneira como enxergamos a família, o casamento, os filhos, o papel do homem e da mulher, o trabalho, o dinheiro e até a forma de demonstrar carinho ou resolver problemas. Gente, esses elementos da vida social são muito, mas muito importantes e vocês não podem imaginar o quanto são importantes até quando estiverem convivendo juntos. Mas muitas vezes não percebemos essa influência, porque crescemos na nossa própria cultura e tudo nos parece natural, normal, especialmente nós brasileiras ou irmãs da língua portuguesa. Gente, esse ponto daria uma aula inteira, em breve, tá? Nós só vemos diferenças quando conhecemos alguém que foi educado de outra forma, depois de muito tempo. E como romantizamos tudo, gente, nos primeiros meses, quando estamos ali conhecendo, que é praticamente impossível ter a justa noção de quanto poderia ser custoso a convivência. Mas isso não significa que uma cultura seja melhor que a outra. Significa que apenas as pessoas criadas em contextos, em mundos diferentes, podem ter maneiras diferentes de pensar e agir. E nós, todas as mulheres de língua portuguesa, somos muito atraentes porque somos muito flexíveis nisso tudo. Mas, gente, pensamos que por aí tem pessoas que se anulam dessa forma. E da mesma forma que a religião pode exercer uma influência muito importante na vida de uma pessoa, para alguns a fé ocupa um espaço central e ocupa praticamente todas as decisões da vida. Por isso temos que estar atenta para não nos anular. Para outro, ela tem pouca influência ou nenhuma. Existem também pessoas que seguem uma tradição religiosa, principalmente por razões culturais ou familiares. Por isso, é importante não fazer suposições, não imagine, conheça, pergunte com respeito, com atenção, escute. Preste muita atenção. Em alguns casos, leia, pesquise códigos de conduta ou livros sagrados, ouça histórias. Procure compreender profundamente como aquela pessoa vive, os seus valores que diz possuir. Mais importante do que saber o nome de uma religião é perceber como ela influencia o comportamento diário daquela pessoa e de seu povo. Ela demonstra respeito? Como ela age com honestidade? Como reage? Cumpre com a palavra para com qualquer pessoa, para com todas as pessoas? Trata os outros povos com dignidade? Assume suas responsabilidades? Essas atitudes dizem muito mais do que um simples rótulo. Ao mesmo tempo, também é importante olhar para você mesma. Quais são os seus valores? Quais princípios são essenciais para você? Existe algo que você considera inegociável em um relacionamento? Seu valor pessoal e suas raízes são inegociáveis? Essas perguntas são tão importantes quanto conhecer o outro. Um relacionamento saudável não depende apenas de sentimentos. Ele depende também de como somos compatíveis.
É também preciso saber se essa compatibilidade em valores fundamentais de respeito pelas diferenças existe entre as duas pessoas com igualdade. Quando essas diferenças são conhecidas e conversadas, elas são respeitadas e podem enriquecer a relação. Mas quando são ignoradas e descobertas apenas depois de um compromisso importante, isso pode ser perigoso e pode se tornar fonte de conflito e sofrimento. Por isso, conhecer a cultura, compreender a influência da religião não é um sinal de desconfiança. É responsabilidade, é cuidado com você mesma, é uma demonstração de maturidade e amor próprio e amor para com o outro. E acima de tudo, uma forma de cuidar de si mesma e de cuidar da pessoa com quem você deseja construir um futuro. O verdadeiro respeito começa quando existe interesse sincero em conhecer o outro sem abandonar a nossa própria identidade. Quanto melhor compreendemos nossas diferenças, mais preparados estaremos para fazer escolhas conscientes, construir relacionamentos sólidos e cultivar uma convivência baseada no respeito, na confiança e na verdade. Agora vamos analisar diferenças de costumes, o papel da mulher e família. Quando duas pessoas de culturas diferentes decidem construir um relacionamento, não basta apenas construir na sua ideia e gostar do outro. É preciso compreender que cada uma traz consigo uma forma de viver aprendida desde a infância. Os costumes fazem dessa parte a formação. São eles que influenciam a maneira como uma família se organiza, como os filhos são educados, como se resolvem conflitos e até como cada pessoa demonstra carinho, respeito ou autoridade. Muitas dessas atitudes são naturais para quem as vive, que raramente são questionadas, especialmente para nós brasileiras que viemos de uma grande mistura de povos e sempre vimos o respeito entre as diferenças ser algo natural. Saibam que nem sempre isso acontece em outras culturas. Por isso, aquilo que para uma pessoa parece perfeitamente normal pode causar surpresa ou até desconforto para outra. Um dos temas mais importantes é a visão sobre o papel da mulher e da família. Em algumas culturas, espera-se que o homem e a mulher dividam-se igualmente as responsabilidades da casa e a criação dos filhos. Em outras, existem papéis mais tradicionais, nos quais cada um assume funções diferentes. Essas diferenças não devem ser ignoradas, nem descobertas somente depois de cada compromisso. Depois de estar seriamente comprometidos, precisam ser conversadas com sinceridade. É importante perguntar, por exemplo, como essa pessoa imagina a vida em família. Quais são as suas expectativas em relação a um casamento? Como vê a participação da mulher no trabalho, nas decisões da casa e na educação dos filhos? Como costuma resolver problemas dentro da família? Essas conversas, elas não servem para julgar a cultura do outro. Elas servem para compreender se existe compatibilidade entre os valores e projetos de vida de cada um de vocês. Também é importante lembrar que nenhuma cultura é vivida exatamente da mesma maneira por todas as pessoas. Duas pessoas do mesmo país, da mesma cultura, podem pensar de maneira completamente diferente. Por isso, conhecer a cultura é importante. Mas é claro que conhecer a pessoa continua sendo essencial.
Ao mesmo tempo, não devemos ignorar aquilo que percebemos. Se determinadas ideias ou comportamentos entram em conflito como os princípios que são fundamentais para você, não tenha receio de refletir muito bem sobre isso e com calma. O respeito verdadeiro não exige que você abandone os seus valores, a sua identidade. Ele convida ambas as pessoas a dialogarem com honestidade e maturidade. Relacionamentos saudáveis não são construídos apenas sobre sentimentos, são construídos sobre respeito mútuo, comunicação, compreensão. Quanto mais conhecemos os costumes, as expectativas, a forma como a outra pessoa entende a vida familiar, mais preparados estaremos para tomar decisões conscientes, para construir um relacionamento sólido, baseado na confiança, na clareza, na honestidade e no respeito. Olá, por questões técnicas e também para facilitar a absorção do conteúdo, a compreensão e a nossa experiência no uso do canal, nós dividimos essa quarta aula em duas partes. Então aqui terminamos a primeira parte, deixo essa mensaginha para você e continua a segunda parte da aula 4, que está incrível e cheia de dicas boas e de ideias para que você pense melhor sobre essa sua vida a dois que você está buscando e justamente continue, nos acompanhe na segunda parte da aula 4, feita com muito carinho para você. Até lá!